Boa noite, né? A vantagem de falar por último, né, é que eu não vou precisar repetir muitas coisas que a professora Regina falou e o professor Marcos também. Então, minha apresentação vai ser um pouco mais rápida, que eu não vou me ater a alguns assuntos, mas eu quero dar um painel para vocês de o que nós estamos enfrentando, né, na implantação do que o professor Marcos passou para vocês. Ele passou tecnicamente as diferenças e tal, né? Isso é legal. A professora Regina passou como que foi criado todo esse marco regulatório, como que foi colocado. Legal. Certo? E aí? E aí? Hã? Por quê? Porque nós vimos de um passado, né, como se normativo, e a nossa base regulatória é a Lei 6.404, né, é a que nos dava base técnica para uma série de coisas que nós viemos praticando nos últimos 30 anos. Né, até nos acostumamos, até a parte acadêmica, né, nós não tínhamos uma base, e falava, olha, vamos usar o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, né, e depois tem lá embaixo, aplicáveis também às demais sociedades. Né. Então, a gente tentava praticar, que era bom que tinha na lei das SAs, né? Trazer isso para os demais tipos de sociedades. Com o passar do tempo, o próprio CFC começou a ter, a parte não é de hoje que ele tem, elabora normas contábeis através dos próprios institutos, das entidades, foi passado e o CFC foi colocando algumas normas, né, criar as normas brasileiras de contabilidade, que coincidentemente adotava uma série de preceitos que vinham da Lei 6.404. Né? No final, em 2007, não tinha quase diferença nenhuma. Eu diria até que as normas brasileiras de contabilidade eram um pouquinho mais completas. Tá? Mas, como disse a professora, dia 1º de janeiro de 2008, nós acordamos numa realidade contábil diferente. Nós estávamos dentro, né, do mundo globalizado e tínhamos que adotar as normas internacionais de contabilidade. Adotamos os CPCs, fomos atualizando, e chegou o momento do CPC das pequenas e médias empresas. E nós adotamos. Não foi isso? Esse era o sonho de consumo de muitos que estão aqui, né? E aí? Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. O grande problema para nós, não é problema, é que a Lei 11.638 aplicava, definia o CPC full para as empresas de capital aberto e as chamadas empresas de grande porte, independente da sua formação societária. Se era uma limitada que atingia as regras, tinha que aplicar full. Se era uma sociedade anônima, que aplicava as regras, tinha que aplicar full. E assim por diante. Empresa prestadora de serviço, você atende o que diz lá a regra, você é considerada uma empresa de grande porte. Então tem que aplicar o CPC full. Até aí, tranquilo, né? As 2.500 páginas, 3.000 páginas, é até tranquilo, comparado ao que a gente tinha que ver no SGAP, não é? Até que é tranquilo. Mas o grande problema, deixa eu ver se eu avanço aqui para a gente chegar. Eu peguei essa definição do BNDES, tá? Que é o cenário que a gente tem de pequena e média empresa, a nossa definição. Como a professora Regina falou, na Lei 123, ele está colocando pequena e média empresa até 3.600.000 de faturamento anual. Né? O que a gente tem, eu preciso olhar aqui, gente, porque o meu bifocal aqui já não dá. Microempresa,
para o BNDES, menor ou igual a 2.400.000. Pequena empresa, de 2.400.000 a 16 milhões. Média empresa, 16 milhões a 90 milhões. Média grande empresa, 90 milhões a 300 milhões. Grande empresa, 300 milhões. Legal, né? Então vamos ver aí. 99% das empresas no Brasil, 5 milhões e 700 mil empresas, estão nessa definição do BNDES até 300 milhões de reais. Essa é a nossa desafio, né? Ou seja, tudo, né? Nós estamos discutindo a simplificação da simplificação para que a gente possa poder definir que grau a gente vai aplicar em alguns tipos de empresas. Tudo bem, mas isso não envolve PME. Isso envolve uma série de outras simplificações. Envolve o aspecto tributário, né? Aspecto trabalhista e talvez quantas empresas a gente vai tirar daí? A gente vai tirar um bom número. Mas elas vão ter que continuar produzindo informação contábil. E essa informação contábil que ela vai ter que produzir, vai ter que estar em linha com o que nós estamos fazendo em PME. Tá? Quando a gente for simplificar, como é? Não significa que vai deixar de ter contabilidade. Pelo menos é isso que a gente, né, como contabilista, devemos lutar. Agora, essa contabilidade simplificada, ela tem que ser montada dentro do quê? Do espírito dos CPCs. Mais simplificado do que aquilo que o professor Marcos falou, certo? Porque ele falou que, olha, é diferente, o CPC PME é mais simples do que o full, né? A gente fala, mas dá um trabalho danado para fazer. Principalmente quando é a primeira vez que nós estamos fazendo. Principalmente quando a gente não tem um histórico do passado de uma série de informações. Tá? Bom, o que a gente sempre tem em mente, o que a gente fala, principalmente para os alunos, tal, é que a contabilidade tem que ser feita para uma tomada de decisão. Gerar informações para a tomada de decisão em tempo hábil, né? Da contabilidade de 2009 agora, não resolve nada, né? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive. Então, ela tem que ser produzida de uma forma que você possa tomar uma decisão com essa informação. Tá? O que nós temos que fazer agora? Nos adaptarmos aos conceitos anteriormente desconhecidos. Mas o que envolve as pequenas e médias empresas não são assim tão desconhecidos, gente. Se a gente for olhar nessa grande gama de PMEs que tem, vamos dizer o seguinte, olha, o que impacta numa pequena empresa ou numa microempresa industrial, controle do ativo imobilizado, o cálculo da depreciação. Isso não é novidade para nós. Talvez, conforme disse a professora, nós tenhamos que relembrar como fazer algumas coisas. Mas o conceito de vida útil do bem continua. Estão em todos os livros. Os mais antigos e os mais recentes. Tá? O método de cálculo, aí é aritmético. Né? Aí nós temos que fazer o quê? Grande desafio, nos atualizarmos. E continuarmos atualizados. Infelizmente, nós escolhemos uma profissão que muda todo dia. E que requer que a gente estude e continue estudando. Tá? Como eu digo para os meus alunos, a gente tem que pensar. E pensar dá dor de cabeça. Certo?
A gente vai pensando, vai dando dor de cabeça, ela passa? Não, a gente só se acostuma a ela. Mas a gente tem que continuar estudando. E, ó, eu vou falar isso com vocês, vocês podem brigar comigo depois, tá? O débito e crédito é simples fazer, né? Debitar e creditar a gente dá para um auxiliar, ensina, ele vai lá e repete, né? O problema é saber o porquê eu debito e porquê eu acredito, né? E sempre foi. Não é porque nós temos CPCs agora que eu preciso saber o porquê que eu vou debitar, porque eu vou acreditar uma determinada forma de ajuste de adoção do CPC. Eu só vou ter que pensar um pouquinho mais. Vou ter que ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais e ter a interpretação. O que está ocorrendo na implantação, tanto do CPCs Full quanto da PME, é que talvez nós estejamos nos sentindo inseguros na questão que foi colocada pela professora, que as IFRS são interpretativas e não normativas. Então nós temos que estudar, pensar e tomar uma decisão ali, de acordo com o meu melhor julgamento naquele momento. Pode vir alguém e falar que está errado, ele pode até tentar, mas era o seu melhor julgamento naquele momento, com as informações, nas condições que você tinha naquele momento. Essa é a regra da IFRS. Então as análises têm que ser feitas nessa ótica. Tá? Então, nós não podemos ter medo de errar. Ah, eu preciso no ativo, eu não tenho condições de determinar a vida útil, eu preciso contratar alguém? Nem sempre. Dependendo do porte da empresa, eu posso ter, dentro da equipe da empresa, profissionais habilitados que possam me auxiliar na determinação dessa vida útil do bem. Se eu não tenho, aí eu posso partir para contratar alguém. Mas sempre tem uma solução. E a gente tem que procurar a solução. Simplesmente falar que não sou empresa de sociedade anônima, não estou sujeito à lei 11.638, então não se aplica à minha empresa as novas normas contábeis? Não. Nós temos uma resolução do CFC que determina que eu aplique o CPC das pequenas e médias empresas, para todas, com as devidas exceções. Então eu tenho que fazer. Bom, treinamento. Muitas vezes a gente vai ter que pensar e avaliar se eu não tenho que voltar para o banco de escola. Talvez um curso de complementação, pós-graduação, a gente tem que voltar e nos atualizarmos. Quando foi? 27 de dezembro de 2007. 2008, 2009, 2010, 2011. 2011, teoricamente, vamos esquecer comentários sobre qualidade de ensino, tá? Mas em 2011 nós formamos a primeira turma de contadores que, teoricamente, foram treinados nesse novo cenário. Então, nós começamos a receber no mercado de trabalho profissionais que estão ouvindo falar de CPC toda hora. Nós temos que acompanhá-los. Até porque nós somos mais experientes, né? Já vimos algumas coisas, lembramos de algumas coisas, né? Como eu gosto de falar, por exemplo, eu comecei na profissão, 33 anos atrás, quando começava a correção monetária de balanço. Nós tínhamos que fazer a correção e a depreciação especial lá em 1978. Depois correção monetária, depois correção monetária integral. Para alguns aqui, isso são verbetes e livros de contabilidade. Eu vivi isso daí, como muitos outros aqui. E se precisar fazer de novo, eu sei fazer. Porque isso a gente não esquece. Então, nós não temos que ter medo de fazer e adotar e aplicar isso. Porque não tem coisa nova. Tá? Nós temos que falar sobre derivativo. Derivativo é um monstro para todo mundo. Não é só para PME, não.
Então, todo mundo treme quando fala em derivativo. Tá? Ah, ativo biológico? Pô, se eu trabalho, se eu atuo na área de agronegócios, eu tenho que estar atualizado. É mais simples para a Premier? É mais simples para a Premier. Mas eu diria, para que eu fosse um profissional completo, eu deveria saber também fazer o que pede o full, independente das dificuldades. A gente nunca sabe o dia de amanhã, onde que eu vou estar atuando. É difícil para todo mundo. Então a gente tem que se atualizar. Nós temos que estudar, ler. É uma leitura chata, né? Mas foi a leitura da nossa profissão, né? Nós que escolhemos essa profissão. Então a gente tem que ler e acabou. Melhoria da governança. Isso foi enfatizado pela professora Regina, foi enfatizado pelo professor Marcos, que nós temos que conscientizar os empresários. Tem que partir do profissional contábil a conscientização da importância da informação contábil elaborada dentro das novas normas. Esquecer um pouco o viés tributário. Tá? Nós somos grau de investimento, tá? A oportunidade de investimentos de fundos de bancos, de empresas estrangeiras, ela não é só para as empresas de grande porte. Tá? Nós estamos falando de 300 milhões. Nós temos empresas de 100 milhões, 200 milhões, 90 milhões de faturamento que interessam a esses grupos de investidores. E que, às vezes, têm necessidade de estar recorrendo ao mercado financeiro para estar captando recursos para financiar as operações. E eles precisam ter uma contabilidade nesses padrões. Tá? Assusta quando a gente fala de pequena e microempresa. Porque essa nossa realidade é um número absurdo. Tá? Mas nós temos, está sendo discutido a simplificação. E olha, nós temos que estar sempre cientes de que simplificação não significa deixar de fazer contabilidade, gente. A gente pode fazer um negócio mais simplesinho, mas não deixar de ter contabilidade. Tá? Não podemos esquecer disso. Nessa parte da apresentação, eu estou repetindo o que o Marcos fez, viu? Eu copiei dele, tá? Só coloquei numa forma diferente para ele não se sentir, né, chateado. Mas é basicamente a mesma coisa. Gente, o oftalmologista falou que não tem jeito. Eu não posso trocar, não dá para trocar lente, não. Tá vendo que engraçado? É a norma, né? Nós pegamos da norma. É tudo igual. A gente lê, estuda, aprende, vai lá e faz. É simples. É assim. Por isso que eu escolhi essa profissão. Que é tudo simples. Mas depende da gente. Né? Claro que não é nada simples. Mas se nós não começarmos e não nos empenharmos nisso, não vai ter. Nunca vai sair. Nós estamos falando de 5 milhões e 700 mil empresas. Haja contador para tratar disso aí. Né? Por isso que contador nunca está desempregado. Né? Pelo menos os bons, não. Gente, daquilo que o professor Marcos enumerou para vocês, que tem as diferenças e que é mais simples, se nós formos olhar por segmento de negócios, dentro desse patamar de PME, são poucos segmentos que iriam utilizar todos
os itens previstos na CPC de PME. Então, você só aplica aquilo que é aplicável à sua empresa ou aos seus clientes. Então, isso é seletivo, você não precisa fazer todos. Alguns, por exemplo, quanto do ativo imobilizado, isso é aplicável a todos. Aí você vai falar, subvenções governamentais. Só aquelas empresas que recebem subvenção do governo vão estar sujeitas a aplicar essa norma. Só que, de novo, nós temos que conhecer todas, né? E como fazer todas. Porque quando aparecer a hora de fazer, a gente sabe o que tem que ser feito. Tá? O grande problema, de novo, passamos de grandes problemas, né? Do que foi colocado, quando a gente adota, uma coisa que a gente não está acostumado a ver nas pequenas e médias empresas, vamos dizer, naquele patamar de faturamento menor, é a tal da nota explicativa. E o que pega, tanto no CPC Full quanto nesse, é que a gente tem que fazer a divulgação daquilo que foi feito. Então, eu tenho que fazer nota explicativa. E tenho que colocar naquilo que é aplicável como eu fiz a adoção daquele determinado item. Só que a gente não vê nas PMEs nota explicativa. E aí nós temos que educar e conscientizar o empresário de que é necessário fazer isso. O contador, ele sempre foi o profissional de confiança do empresário. Nas grandes organizações, você tem uma estrutura maior, tá? Mas nas pequenas, o braço direito do empresário é o contador. Então, o contador tem que ter essa função de educação, de conscientização do empresário do que precisa ser feito. Porque, senão, isso daqui foi uma luta de vários anos aqui, de muitos que estão aqui. Para que a gente atingisse esse nível e que estivéssemos nesse nível de adotar as IFRS. Agora vem o trabalho. O divertimento foi brigar com todo mundo para aprovar as leis, para ter e chegarmos a esse ponto. Mas tem que ser feito. Eu só queria ressaltar aí no aspecto tributário que nós temos, dentro da lei, na adoção, ele previu, né, que você tinha o modelo de transição e que as medidas de adoção dos CPCs não poderiam surtir efeitos tributários. Tá? Nós temos que utilizar esses mecanismos e mais, temos que ficar atento às alterações que vão ser feitas no código, no regulamento do imposto de renda, para que não tenhamos surpresas aí depois. Porque nós temos que, ao adotarmos essas normas, nós vamos ter reflexos que possam surtir efeitos tributários, se eles forem suprimidos das novas legislações. Ok? Então, basicamente é isso aí. Muito obrigado.